Amada igreja, abra sua Bíblia na epístola de 1 João, capítulo 1, do verso 5 até o capítulo 2, verso 2. Primeira João, capítulo 1, a partir do verso 5, está escrito: a mensagem, ou melhor, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra tão viva. Te pedimos que o teu Santo Espírito nos instrua e nos esclareça a tua vontade neste texto, para que apenas não sejamos ouvintes, mas também praticantes da tua palavra, que é verdade. Te pedimos isto em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Hoje nós temos aqui esta notícia, esta mensagem, e nas mídias, tanto nas mídias da internet, como na mídia tradicional, nós vemos muito falar de fake news, ou news, notícias. E hoje nós queremos, esse texto nos traz notícias, mensagens de bênção para o nosso relacionamento com Deus. E uma fake news. Não que a palavra de Deus esteja mentindo, mas que nós podemos mentir. Vamos ver isso no texto. Esta é a notícia que ouvimos da parte dele e vos anunciamos: Deus é luz e nele não existe trevas. João começa de imediato aquilo que ele se propõe a dizer. Ele é claro, objetivo, decisivo e traz essa mensagem à igreja. Trata-se de uma realidade que vem da parte dele. Dele quem? Jesus Cristo. Aquele que vem de Deus e conhece a Deus. E por isso ele é capaz de trazer esta verdade, esta realidade, esta mensagem. A palavra, que é Jesus Cristo, o Logo de Deus, o Verbo de Deus, traz uma notícia também de Deus. Que Deus é luz. Deus é luz e é luz relacionada ao amor dele. Porque Deus também é amor. Essa luz não é uma luz dura ou fria. A luz dura é aquela luz que deixa marcada a nossa sombra, como a luz solar. De maneiras técnicas, ela é uma luz dura. Mas a luz de Deus não é assim uma luz dura. É uma luz que traz o brilho do seu amor.
É uma luz que é capaz de ultrapassar a nossa essência, o nosso ser, e nos revelar a sua vontade e a sua verdade. O amor de Deus é essa luz límpida que nos acolhe, é uma luz acolhedora. Pense que você esteja fazendo a iluminação da sua casa e você quer colocar uma luz acolhedora. Você não vai colocar uma luz assim tão clara, tão branca. Você vai colocar uma luz, né, com outra coloração. Assim é o amor de Deus, assim é a luz de Deus que nos acolhe. E essa luz está entrelaçada com o amor dele e vai nos revelar para compreendermos concretamente o que é o contrário, as trevas. As trevas é a ausência dessa luz. João também faz uma correlação, em 1 João capítulo 2, do 9 ao 11, uma correlação das trevas com o ódio, estão relacionados. Essas pessoas que nós lemos em Lucas, que queria pegar Jesus em alguma contradição, eram pessoas que odiavam o nosso mestre. Tão certo como é impossível que no amor haja ódio, é impossível também que na luz haja trevas. Foi assim que João experimentou Deus em Jesus. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 5, está escrito: a vida estava nele e a vida era luz dos homens. Em Deus, nesse texto, é revelado que nele não há nenhuma treva. Ele é totalmente inviável que em Deus haja qualquer escuridão. Jamais nós vamos precisar temer Deus por nos depararmos com algo sombrio. Em Deus não existe isto. Deus é luz. Você pode confiar. Não existe nada escuro em Deus. Nossas atitudes, porém, podem estar na escuridão. Apesar de Deus ser luz, e apesar de Deus não ter nenhuma treva, a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. E muitas vezes podemos nos esconder na escuridão. O nosso pecado, o ser humano é o suficiente orgulhoso para não se expor à luz e não querer revelar o seu pecado, não querer expor o seu pecado. E quem vai para a luz sabe que essa luz vai trazer isso à tona para promover um perdão. Porém, Deus é diferente. Podemos confiar nele porque existe nele somente luz, e luz pura, luz do seu amor. Assim, a permanência em Jesus e o estar obrigado em Deus, ou melhor, estar abrigado em Deus, é inconciliável com qualquer pecado. Seu relacionamento com Deus é um relacionamento que você vai levar uma vida conforme a vontade de Deus. Andar no seu caminho, andar na sua verdade, estar nesse caminho iluminado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é a luz dos homens. Se dissermos que não temos comunhão com Ele, andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A notícia alegre vai se deparar também com um juízo sobre nós. A notícia alegre é que Deus é luz, mas a notícia triste é que revela quem nós somos e de que maneira nós andamos. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, a verdade não está em nós. Se a verdade não está em nós, a palavra não está em nós. Se a palavra não está em nós,
Jesus não é nosso Senhor e nosso Salvador. Não adianta apenas falar, é necessário praticar. Precisamos enfrentar esse questionamento a respeito da nossa relação entre o nosso dizer e a realidade da nossa vida, que a Bíblia chama de andar, o nosso andar. Se o que dissermos contradiz a realidade que vivemos, isso então é uma mentira. Não se engane. Tiago 1, verso 22 está escrito: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O pior cego é aquele que não quer ver. Nós podemos andar no caminho errado e não querer enxergar o caminho certo. Podemos estar em contraposição à verdade, sem notá-la nitidamente. Somente quando a contradição nos é revelada, quando o pecado nos é revelado através da palavra, nós podemos pedir perdão, confessar e então ser praticante dessa palavra e andar no caminho de Deus. E isso vai nos promover comunhão. Dizemos que temos comunhão com Ele. É nessa comunhão com Deus que consiste o ser cristão. Cristãos dizem ter comunhão com Deus, mas seu andar pode ser o andar nas trevas. Por isso é necessário que cada um examine a sua vida. Porventura a sua vida está de fato acontecendo sob a luz de Cristo? Nessa questão temos que considerar inclusive o ódio ao irmão. Jesus disse: se você odiar o seu irmão, você já se tornou homicida. O ódio é estar em trevas. Não podemos de maneira nenhuma deixar nossos sentimentos nos levar por um caminho da escuridão ao ponto de odiarmos o nosso irmão ou irmã. Somos chamados para sermos reconciliadores. O ódio é trevas. Será que ocultamos também outras partes de nossa vida diante de Deus em uma escuridão da qual ou para a qual nós fugimos? Uma coisa é falar sobre a verdade, outra coisa é viver a verdade. E a luz é capaz de trazer esta revelação. Eu lembro que quando trabalhava realizando raio-x, nós fazíamos o raio-x, que é uma radiação elétrica. Ela sensibilizava uma película que ficava num tipo de caixa e fazíamos a revelação. Como uma fotografia antigamente tinha que colocar nos químicos e fazer aquela revelação. Nós íamos para um ambiente escuro, colocarmos a película em vários componentes químicos, em 3 componentes químicos, tá? Para trazer a revelação daquela imagem, o registro por exemplo, de um osso. Tá? Então é aquilo. A luz, e dentro dessa caixa que está a película, tem uma coisa luminosa que quando a radiação bate, ilumina lá dentro e faz o registro. A luz de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus vai revelar para você, para o seu coração, para a sua mente, o pecado. Se porém andamos na luz como Ele está na luz, João considera possível andar na luz. Essa luz, a partir de Deus, vai iluminar toda nossa vida. A realidade do pecado em nós se torna visível nessa luz. E quando nós nos colocamos sobre a luz de Deus, temos comunhão com Deus, e o pecado vai se tornar manifesto em nós. A luz, ela vai expor o pecado, e aquilo que é
realizado também nas trevas. Geralmente, quando você pretende ou quer fazer algum pecado, você não faz isso publicamente. Você faz isso às ocultas, escondido do outro ser humano. Mas de Deus é impossível você se esconder. Nem que você se feche num quarto escuro, você é prescrutado, você é examinado por Deus. Não tem como se esconder de Deus. Contudo, João nos afirma em sua epístola: mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz não implica ausência de pecado, porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Só seremos iguais a Jesus quando o vermos face a face. 1 João 3,2 diz isso. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aquilo que Deus começou, Ele vai terminar. Ele vai apresentar a sua noiva, perfeita, sem mácula, gloriosa. Isso é maravilhoso. O que Deus é capaz de fazer em nossa vida, quando nos aproximamos desta luz que é Jesus Cristo, a luz dos homens. E a outra notícia é que Ele nos purifica. Quando toda a nossa pecaminosidade se torna visível na luz de Deus, irá vigorar a grande realidade. Que grande realidade é essa? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Toda essa realidade de pecado que nos separa de Deus foi resolvida no sacrifício de Jesus na cruz. Resolvida de uma vez por todas, uma única vez. Toda a comunhão que temos em Deus agora é possível só porque Jesus sentiu a separação que o pecado é capaz de realizar. O pecado nos separa de Deus. O pecado separa o ser humano de Deus. E lá na cruz, quando Jesus estava cumprindo integralmente a sua missão, Ele disse: Pai, por que me desamparaste? Ali Ele estava carregando o nosso pecado. Ali estava sofrendo a dor da separação. Ali Ele estava sendo castigado pelo justo juízo de Deus, que devia recair sobre nós. Mas Deus é amor e justiça. E nos salvou. Existe socorro para mim. Existe socorro para a minha pecaminosidade. Confissão. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus é capaz de realizar o que nenhuma ciência, nenhuma técnica, nenhuma arte, nenhum poder deste mundo jamais pôde alcançar. Jesus é capaz de purificar o nosso pecado. Purificação total. Ele purifica todo o pecado, não apenas alguns pecados, não apenas pecadinhos, não apenas pecados leves, mas aqueles pecados mais cruéis que o ser humano pode cometer e que muitas vezes nós condenamos e que achamos que não tem nenhuma remediação, mas Jesus morreu para eles também, desde que creem no sacrifício purificador do nosso Senhor
Salvador Jesus Cristo. Cada pessoa pode permitir que todo pecado, por mais odioso que seja, por mais mal que seja, venha ser manifesto na luz de Deus e depois encontre a purificação no sangue de Jesus. Unicamente por meio dela realmente podemos ter comunhão com o Pai em seu Filho Jesus Cristo e também termos vida eterna. Uma comunhão mútua, uma comunhão entre um e outro. Neste andar na luz também se obtém comunhão uns com os outros. Será que não nos escondemos na escuridão justamente para que os outros não se assustem com os nossos pecados? Já imaginou? Se você tivesse coragem e nós tivéssemos um sistema aqui, com uma televisão, ou quem sabe com um slide aqui, e eu conectasse aqui todos os meus pensamentos maus e vocês vissem aqui na frente? Não queremos expor o nosso pecado. Não queremos torná-lo público. Quando ocultamos a verdade de nossa vida, a comunhão está destruída. Em contrapartida, quando temos coragem de mostrar nossa vida real sobre a luz total de Deus, isso pode despertar nos outros uma maravilhosa confiança. Lembro, uma vez que eu fui fazer um curso, um aperfeiçoamento ministerial em Fortaleza. Tinha vários ministrantes. E um deles era um pastor. E o pastor começou a sua ministração dizendo: eu pequei. Eu caí no pecado de adultério. Estou sendo disciplinado pela igreja. E parte da minha disciplina é expor o que eu fiz. Não para supervalorizar o pecado, não. Mas para mostrar a abundância do perdão de Deus. Notemos também que não se trata de exibir o pecado em si mesmo, mas de testemunhar a experiência purificadora do perdão de Deus. Pedi permissão aqui para um irmão também para contar a experiência dele. Temos um irmão na igreja que se envolveu, ou tinha um envolvimento com o alcoolismo, ao ponto de se perder num carro e cair numa ribanceira. Pedi permissão para ele para falar isso. E agora ele pode experimentar a comunhão com a igreja. Experimentar o perdão de Deus. Porque ele não faz mais isso. Ele não precisa mais ir para a escuridão para beber. Porque encontrou a segurança da luz em Deus, através de seu Filho Jesus Cristo. Essa experiência abre os corações e conduz para um convívio franco, livre, verdadeiro e alegre. Se dissermos que não temos pecado, verso 8, João sabe que o coração resiste à mensagem de pecado. A palavra de Deus a respeito do pecado é realmente desafiadora e atinge o ser humano no seu orgulho mais íntimo. O ser humano é, por natureza, cego acerca de si mesmo e da sua verdadeira condição. Reconhecer o erro, ouvir para a exposição da luz, requer humildade. Por isso, Jesus, no seu Sermão do Monte, disse: bem-aventurado os humildes de coração. Humildade é reconhecer quem realmente nós somos em relação a Deus
e o que Ele nos oferece em Jesus Cristo. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos levamos ao erro e a verdade não está em nós. Eis aqui o fake news. Eis aqui o fake news. Quando dissemos que não temos pecado. Ninguém pode estar verdadeiramente convicto de não ser um pecador. Mas temos um remédio, a confissão. Ao contrário da negação, é a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Trata de admitirmos os nossos pecados com franqueza, sem atenuantes, diferente de Adão e Eva. Eva foi confrontada com seu pecado e disse que foi a serpente. Adão foi confrontado com o pecado e disse que foi a mulher que tinha recebido do próprio Deus. Geralmente nós procuramos culpar alguém e não assumimos a nossa culpa. Não reconhecemos que falhamos, somos imperfeitos, pecadores. Confessar vai acarretar no perdão de Deus, como já experimentou o autor do Salmo 32, verso 5. Verso 3 e verso 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Lemos na liturgia desse culto que Deus tem o perdão. Se formos arrolar todas as pessoas do mundo e ver as qualidades que elas têm e perguntar qual de vocês tem condição de não perdoar, nenhuma delas tem essa condição. A única pessoa que pode dizer que não perdoa é Deus. E Ele tem um perdão. E Ele não poupou o seu próprio Filho. É como aquela passagem que foi colocada uma mulher pegada em flagrante adultério. E a lei diz que tinha que apedrejar os dois, homem e mulher, mas pegaram só a mulher, porque eles estavam querendo também pegar Jesus numa armadilha, numa contradição. E Jesus fica escrevendo algo na areia. Os seus inquiridores inquietos perguntam o que Jesus vai fazer. Ele continua ali, escrevendo. Depois ele diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E os mais velhos começam a sair primeiro, porque certamente a quantidade de pecados que ele tinha era maiores. Só se escuta, ou melhor, só está agora a mulher e Jesus. A mulher poderia ter ido embora. Todos já tinham ido embora. Mas ela está ali para receber uma palavra de Jesus. Porque o pecado dela já foi exposto à luz. E está ela em frente da luz dos homens. E o que Jesus diz para ela? Vai e não peques mais. Esta é a mesma mensagem. João escreveu para que nós não vivêssemos pecando. Deus é justo. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. A questão do meu pecado foi decidida com justiça, a favor da minha salvação. Jesus fez-se justiça em meu lugar na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21.
Além disso, Deus é fiel e justo em perdoar. É fiel porque se atém às suas promessas. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Ele não é mentiroso. O nosso Deus não é mentiroso. Ele é verdade, Ele é luz, Ele é amor, Ele é santo, Ele é fiel. Geralmente, quando você vai tentar fazer um negócio, se costuma dizer que você já tem um não é isso? Você vai tentar alguma coisa, você já tem um não certo. Você vai conseguir um sim. Percebam que está escrito em 1 Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Em Jesus nós temos um sim da comunhão, o sim da reconciliação, o sim da paz, o sim do acolhimento, o sim do amor, o sim da graça. Todo pecado foi julgado e punido em Cristo, representante de todos os homens. Deus é justo em não vingar o pecado em nós, quando nós aceitamos Jesus como nosso substituto pela fé. E por essa razão que a justiça de Deus nos purifica. Não esqueçamos do enorme preço pago por nós, o sangue do Filho de Deus. Como o Filho de Deus pode derramar seu sangue nesta morte violenta. Ele fez isso por obediência ao Pai. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas se dissermos que não temos pecados, fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Deus entregou o seu Filho porque não podíamos ser salvos de outra maneira ou a outro custo. Só o Santo de Deus poderia nos purificar. Deus entregou o seu Filho porque não podíamos ser salvos de outra maneira. Se dissermos que não é necessário o sacrifício de Jesus, porque não temos cometido nenhum tipo de pecado, fazemos Deus mentiroso. E pela entrega do seu Filho, Deus afirma o quanto foi grave o pecado da humanidade. Se nós afirmarmos, não, isso não é a verdade, o Filho de Deus não precisava sangrar até a morte, nisso nós incorremos numa blasfêmia. Como posso chamar Deus de mentiroso, se Ele é luz e nele não há treva nenhuma? Quem fala desta maneira levianamente do pecado e nega a gravidade desse pecado, deve ter clareza que incorre num grande erro. Então fica muito explícito que a palavra de Deus não está nessa pessoa. A palavra de Deus não está nesta pessoa e muito menos governa esta pessoa. No versículo 1 de 1 João, capítulo 2, está escrito: não pequeis. Filhinhos meus, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Quem encontra o perdão justo de Deus, exclusivamente na cruz do sangue e no sangue do Filho de Deus, de forma alguma pode pensar em continuar pecando. Se continuar pecando, não compreendeu o perdão e o custo desse perdão. Se todavia alguém pecar, ou seja, é algo que obviamente acontece, apesar de nós não querermos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. É evidente que neste caso, Jesus não precisa ser novamente crucificado.
mas ele intercede a favor de nós junto do Pai. Ele é o nosso defensor, o nosso advogado. Ele mesmo é a reconciliação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos pecados, mas também pelo mundo inteiro. Sua obra de reconciliação na cruz não foi apenas algo do passado. Atinge todo o tempo e todo o lugar deste planeta, todo o mundo. João sabe que, como tudo é concedido unicamente aos que creem, por isso ele pode dizer que Jesus é reconciliação pelo mundo inteiro. Jesus é a reconciliação pelo mundo inteiro, então meus pecados e os seus pecados cabem nesse fardo que Jesus carregou na cruz. Conclusão, querida igreja. A finalidade desta mensagem é a rejeição do pecado, a certeza da salvação por meio da obra consumada na cruz, e ajudar a igreja a não viver pecando. A grande notícia é que Jesus é luz, ou melhor, é que Deus é luz. E que Jesus trouxe essa mensagem em pessoa aqui. Que promoveu comunhão, que nos levou para junto de uma luz reveladora, que revelou o nosso pecado, que nele, no próprio Jesus, no seu sacrifício, nos purificou, mediante a confissão de pecados, uma purificação tão grande que perdoou-nos todos os pecados, e que nos levou a uma comunhão com Deus e uma comunhão uns com os outros, no andar nesta luz. Reconhecemos que somos pecadores e que, diante da confissão de pecados, diante de um Deus que é justo, recebemos o perdão. E reconhecemos também que não devemos viver pecando para participar, assim, dessa grande reconciliação com Deus. Vamos orar?